Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta. O programa Seu Direito em Pauta tem como objetivo levar até você, espectador, discussões de temas do direito no dia a dia. Aqui vamos conhecer um pouco de como o direito pode e deve ajudar você a exercer a sua cidadania. Recebemos em nosso programa Natália Broto. Natália, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Faça suas saudações iniciais. Eu que agradeço, Anderson, é um prazer estar aqui conversando com você, falando desse tema, né, que tá tão em voga, então só tenho a agradecer o convite. Natália, nós que agradecemos. E olha, o tema hoje que nós vamos tratar é de super importância, como a gente estava conversando aqui no início do programa, já não é o futuro, já é a realidade. Nós vamos tratar hoje de blockchain, tokenização e metaverso. Apesar da experiência do metaverso ainda estar em formação e continuar distante da realidade de muita gente, indústrias e produtos relacionados à imersão virtual já movimentam 1,3 trilhão. Pesquisa, segundo a pesquisa da consultoria Boston Consulting Group, tá? Da BCG. Natália, esse tema, como a gente estava falando, né, já não é tão distante assim, já é uma realidade. Fala para nós um pouquinho aí, essa chamada Web 3.0 e o porquê ela pode impactar os negócios. Legal, acho que para a gente falar de Web3, seria legal a gente entender o que é Web 1, Web 2 e aí entender a Web 3. A Web 1 foi quando teve o surgimento da internet, né? O conteúdo que a gente falava, um conteúdo estático. Aquele usuário da internet, ele basicamente ele tinha acesso aos sites e ele consumia conteúdo. Ele lia o conteúdo, assistia um vídeo, enfim, mas não necessariamente ele conseguia interagir. Essa era a Web 1. A Web 2, diferentemente, né, ela propiciou a interação do usuário com a internet. E aí, nesse momento, a gente viu o surgimento das redes sociais. Hoje todo mundo usa, todo mundo sabe o que é. Facebook, Instagram, TikTok, enfim. Mas não só das redes sociais, a gente viu o surgimento também de grandes empresas, grandes corporações de tecnologia. A exemplo do que, né, a Amazon, o Uber, Mercado Livre, enfim, né, Airbnb, são grandes empresas, grandes corporações. Então, essa sinergia do usuário com tecnologia, né, com a internet propiciou, né, na Web 2 o surgimento das redes sociais e dessas grandes empresas de tecnologia. A Web 3, né, o que difere a Web 3 da Web 2 é um movimento que a gente chama de descentralização. Por quê? Quando eu falo de Facebook, quando eu falo de Instagram, quando eu falo de Amazon, Airbnb, Uber, o que eu tenho? Grandes corporações de tecnologia que detêm uma base de dados, detêm uma tecnologia e, a partir disso, criam negócios para que os usuários interajam ali dentro dos negócios dela. A Web3 ela propicia essa descentralização, porque, em tese, a tecnologia de blockchain, eu vou aos poucos tentando explicar o que é essa tecnologia de blockchain, ela permite que eu faça essas mesmas interações, né? Então, entre usuários sem esse ente intermediador. Então, vamos lá. Por que eu utilizo, por exemplo, por que eu utilizo o Airbnb e sei que eu, Natália, vou a São Paulo, por exemplo, loco lá um apartamento para ficar 2, 3 dias em São Paulo e eu sei que o apartamento vai estar lá, que aquele imóvel tem aquelas características específicas, porque eu confio no Airbnb. Eu não conheço o proprietário, eu não sei, não tenho nenhuma interação direta com ele, mas eu confio nessa empresa de tecnologia. Certo. Então, a Web 2, ela tem essa característica da centralização. A Web 3, em tese, ela pode permitir que eu, Natália, loque diretamente de um proprietário, por exemplo, de São Paulo, como foi o exemplo que eu utilizei, sem ter esse ente intermediador e que dê credibilidade para a operação. Vou dar um outro exemplo. Eu gosto de bolsa, né? O que eu faço? Eu utilizo lá, por exemplo, a Amazon ou o Mercado Livre para comprar uma bolsa. Tem um produtor que faz bolsa lá no Rio Grande do Sul, nunca ouvi falar, não sei quem é, eu não conheço ele, mas eu utilizo a plataforma, por exemplo, do Mercado Livre, porque eu sei que eu vou pagar para o Mercado Livre e é o Mercado Livre que vai me garantir que a bolsa vai chegar dentro das condições
que esse vendedor me prometeu. E se ela não chegar, eu tenho meu dinheiro de volta. Então, eu confio no Mercado Livre. Isso é o Web 2, É um centralização. intermediador, né? Perfeito. É um intermediário que dá credibilidade e confiança para a operação. A Web3, através da tecnologia de blockchain, em tese, pode permitir que eu, Natália, compre direto daquele produtor daquela bolsa lá no Rio Grande do Sul, porque quem vai garantir a credibilidade, a eficiência e a correção dessa operação econômica, dessa compra e venda, é a tecnologia. Então, em tese, eu consigo desintermediar os negócios utilizando tecnologia blockchain. E consequentemente tende a diminuir também os custos, né? Porque E- você não tem esse intermediário, o atravessador, digamos assim, né? Perfeito, né? A gente sabe que quanto mais intermediários eu tenho na cadeia de consumo, maior o custo. Afinal Sim. de contas, todo mundo precisa ganhar dinheiro no Sim. caminho, né? A partir do momento em que eu coloco uma tecnologia para fazer essa intermediação, em tese, sim, eu tenho a possibilidade de desintermediar e fazer com que esse produto ou esse serviço chegue muito mais barato, né, pro usuário, pro consumidor, e que, em contrapartida, o empresário, né, aquele que, por exemplo, está alocando o apartamento, aquele que está vendendo a bolsa, também alfira mais lucro. Então, Olha. por isso que se fala tanto que a tecnologia blockchain ela pode ser absolutamente disruptiva para os mundos dos negócios. Você tocou na palavra blockchain. Tá? Para quem nos assiste aí, o nosso espectador, Natália, que, digamos assim, é algo novo, né? Já tem ouvido falar em nessa tecnologia. O que é esse blockchain aí, né? E como que ele funciona, Natália? Bom, vamos lá. Não é fácil explicar blockchain, até porque são conceitos de tecnologia assim bastante complexos e complicados, vamos dizer assim, mas para tentar simplificar. Então, vamos lá. Blockchain, pessoal, para quem está nos assistindo, é uma maneira de, como eu já mencionei anteriormente, né, você descentraliza. Ao invés de eu ter uma base de dados, né, específica, por exemplo, uma base de dados do Facebook, que tem lá, ou do Instagram, ou da Amazon, enfim, eu vou ter, ao invés de ter um prédio gigantesco, cheio de servidores, eu vou ter uma série de usuários pelo mundo inteiro, e aí eu falo de milhares mesmo de usuários, né, de nódulos, vamos dizer assim, que vão processar essas transferências, vão processar essas informações. E toda vez que eu coloco uma informação, toda vez que eu imputo um dado na blockchain, esse dado ele é imutável. E aqui está o grande segredo da blockchain. E é por isso, Anderson, que a blockchain ela é tão segura. Porque a partir do momento que eu comecei a imputar as informações, eu não tenho um único usuário que pode manipular. Para que eu consiga manipular uma informação, eu preciso de milhares e milhares de usuários e milhares de servidores que estão lá validando essas informações, que elas aceitem eventualmente aquela alteração. Então, de novo, né, é um conceito difícil de entender, mas o que tem que estar por trás, né, o que a gente tem que entender é imutabilidade. Então, se eu faço uma operação do banco com você, eu mando R$ 10 para tua conta bancária. O banco, por exemplo, pode apertar um botão lá e reverter essa operação, concorda? Sim. Blockchain é impossível, porque eu preciso ter milhares de servidores Para validar essa para informação. validar. Então, não consigo alterar. Então é imutável que não tem como mudar, né? Exato, imutável e com total segurança e rastreabilidade. Então, a partir disso, a partir do momento que eu tenho uma tecnologia tão segura e poderosa, eu consigo justamente criar determinados contratos eletrônicos, contratos inteligentes que me permitem ter uma tratativa direta com você. Porque eu não preciso do banco, eu não preciso da Amazon, eu confio Nem que de reconhecimento de firma. nada. É como se fosse uma assinatura digital, porém mais evoluída, né, Natália? E mais segura, né? Apesar de que a assinatura eletrônica, ela tem a sua segurança, né? Mas o blockchain, pelo que você está colocando para a gente, ela é muito mais segura. Isso, a assinatura eletrônica ou digital ela é uma maneira de autenticação, né? Então eu consigo autenticar que eu estou fazendo operações eletrônicas, eu sou realmente a Natália, você é realmente o Anderson que está ali atrás. A autenticação é uma maneira de você entrar na blockchain, só que ela vai muito além. Depois de autenticado, você opera com absoluta autonomia. Você não precisa de mais ninguém no caminho. Então, de novo, um conceito bastante complexo, é difícil de explicar blockchain,
Mas é essa possibilidade, essa rastreabilidade, essa imutabilidade que faz com que eu possa tirar os intermediários do caminho e me dê segurança nas relações que a gente chama, a expressão em inglês é peer-to-peer, né? Pessoa com pessoa. Então, eu não preciso ter um intermediário, porque eu confio tanto na tecnologia, naquilo que foi programado, que eu tiro o intermediário do caminho. Nossa, fantástico isso que você está passando para a gente, Natália. E você que está nos assistindo pode estar se perguntando, né? Mas como que isso na prática pode impactar as relações, os negócios, Natália? Como isso, né, na prática, isso pode impactar essa A gente já tecnologia? tem alguns exemplos, né? A gente tem exemplos de empresas, por exemplo, né, dos Estados Unidos principalmente. Você pega o Spotify, todo mundo sabe o que é o Spotify, né? Os produtores de música, os músicos. Inclusive, nós estamos no Spotify. Então, eles têm ali os royalties, né, das músicas deles, enfim, eles cedem os direitos para o Spotify vende para os usuários, né, para quem quer escutar a música. Uhum. Já existem, por exemplo, ferramentas que utilizam blockchain, então o músico, ele imputa sua música lá e toda a gestão do dinheiro, né, que usuários consomem, que usuários vão lá e pagam para aquela determinada tecnologia, para aquela empresa de tecnologia, ela vai direto pro músico. Não tem uma taxa de lucro, por exemplo, né, do Spotify, como no caso. Mas tem outras aplicações que são mais para o nosso dia a dia. Por exemplo, como a blockchain é imutável, eu posso fazer registro em blockchain de provas. Por exemplo, eu tenho um site que eu quero fazer o registro, ou uma tela no Facebook, eu quero registrar sem nenhum tipo de possibilidade de manipulação. O que eu estou vendo nesse momento, eu registro isso em blockchain. Porque é uma prova absolutamente confiável. Então, tem uma série de questões aí que já estão sendo utilizadas pelo fato de ser essa tecnologia tão segura. Olha, pessoal, esse primeiro bloco só foi o aperitivo, porque no segundo e no terceiro bloco nós vamos explorar muito a Natália Broto aqui e a gente vai agora para um rápido intervalo, tá? Não saia daí, toma um pouquinho de água e fique com os nossos apoiadores. A gente volta já já. Seu Direito em Pauta. Patrocínio Salk. Serviços e soluções de TI. Venha passar momentos agradáveis com a sua família e amigos e saborear o delicioso café colonial da Merano. Esperamos vocês! Avenida Manuel Ribas, 6.935, Santa Felicidade. Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta. Aqui no nosso programa, Natália Broto, que é advogada, é sócia do escritório Broto Campelo Advogados e da Get Privacy. A Natália, no primeiro bloco, começou a falar para a gente aqui sobre esse universo, né, de blockchain, de tokenização, todo esse universo aí, e agora a gente vai aprofundar mais sobre isso. Natália, o que é essa tokenização aí e o tal do NFT? Vamos falar um pouco para a gente aí, para poder desmistificar o que o nosso espectador está pensando aí. Legal. Bom, no primeiro bloco eu falei de blockchain. Blockchain é a tecnologia que dá suporte para essa possibilidade que eu tenho de tokenização. Quando eu falo de token é uma maneira de dar acesso a uma determinada pessoa a um direito nessa camada assim superior, vamos dizer assim, que é essa camada digital, né? Eu costumo dizer o seguinte: eu tenho um imóvel aqui em Curitiba, né? Eu posso tokenizar esse imóvel. O que significa isso? Eu pego esse imóvel em Curitiba e é como se eu criasse um gêmeo digital nesse mundo que é um mundo paralelo, né? Um mundo digital. Uhum. E o token é o que me dá acesso a esse determinado imóvel, por exemplo, que eu tenho em Curitiba. Vou tentar trazer um pouco mais para a realidade, um pouco mais simples. Uhum.
pessoal, principalmente o pessoal mais novo, tá muito habituado com esses joguinhos digitais, etc. E aí você tem lá, né, depois no terceiro bloco a gente vai falar de metaverso, vou falar bastante desses joguinhos, enfim. Mas basicamente a pessoa tem lá um jogo e ela tem seu avatar lá no jogo, enfim. E ela quer comprar uma armadura pro avatar. E ela compra, né, nesse mundo digital, ela compra a armadura. Certo. Como é que eu acesso essa armadura? Mediante um token. Eu, Natália, preciso ter alguma coisa aqui que me garanta que eu tenho direito lá, aquela armadura realmente é minha. Então é o token que vai me propiciar vestir o meu macaquinho lá, vestir o meu bonequinho com a armadura que eu comprei. Certo. Então o token é isso, né? É representação digital de um direito que eu tenho no mundo digital. E aí existem uma infinidade de tokens, né? Existem tokens que a gente chama de utilities, tokens utilitários. Então eu tenho a pessoa tem possibilidade, por exemplo, de fazer parte de um clube, né? Um fan token. Eu sou fã lá do Atlético Mineiro, então eu tenho um fan token. E a partir do momento que eu tenho esse fan token, eu tenho direitos específicos, por exemplo, de fazer votação sobre qual música que o time vai entrar no estádio. Então, eu adquiro esses direitos por meio dos meus tokens. Então, né, eu falei do utility tokens, fan tokens, tem também o que a gente chama de security, né? Security tokens não tem outra expressão em português, mas ela quer dizer um pouco daqueles tokens que dizem respeito a direitos financeiros, né? Então, o pessoal fala muito de Bitcoin, de criptomoedas, né? Nada mais é do que uma moeda digital. Eu tenho aquele token e eu tenho acesso, né, a essa moeda digital. E aí a gente chega na tal da NFT, né? E o pessoal brinca assim, NFT o quê? Ninguém sabe direito o que é, né? NFT é uma sigla também americana, quer dizer Non-Fungible Tokens, NFT. São tokens que a gente chama no direito não fungíveis. O que quer dizer isso, né? Para trazer um pouco para a nossa realidade. Se eu tenho um real na nota de 10 reais, eu troco você por uma nota de 10 reais. Se eu tenho uma nota de 100, a gente troca por 10 notas de 10 reais. Isso é fungível. Eu tenho coisas que são trocáveis. Certo. Uma obra de arte, por exemplo, é não fungível, né? Então, um artigo científico é não fungível. Porque só tem uma. Entendo. Só tem uma. Quando eu pego um ativo, um terreno, por exemplo, e tokenizo, se eu quero ter certeza de que só eu sou proprietária daquele terreno digital, eu utilizo uma NFT. A NFT quer dizer exatamente isso. Só eu tenho. Tá no mundo digital, mas só eu tenho. O pessoal fala muito dos macaquinhos, né? Não sei quantos milhões de dólares. Neymar adquiriu o macaquinho lá, enfim, por sei quantos milhões de euros. Basicamente, quando ele tem uma NFT daquela representação digital do macaquinho, quer dizer que só ele tem um macaquinho. Então, no mundo inteiro, se alguém quiser utilizar aquele macaquinho, não consegue, é só o Neymar que tem. É uma loucura a gente pensar que alguém poderia pagar, né, isso por uma representação digital de uma imagem de um macaquinho. Mas é o que está acontecendo no nosso mundo. Entendi. Né? Então, eu quero uma armadura lá que eu sei que ninguém tem. Eu tenho uma NFT da armadura para usar no joguinho. Eu comprovo que eu sou a única pessoa que é proprietária daquilo. Vou fazer um paralelo para, né, para quem está nos atendendo, nos assistindo, entender um pouco melhor. Se você tem um imóvel e você vai no registro de imóveis e a matrícula do imóvel está no seu nome, você tem certeza que é só seu. Esse mesmo terreno, esse mesmo imóvel, quando tokenizado, para você ter certeza que é só teu, você tem que ter a NFT dele. Então, é realmente um mundo paralelo. É muito louco, mas é um mundo paralelo. Mas é uma realidade, né, que a gente está vivendo, né? Exato. Nossa, e fale um pouco mais, Natália. Você começou a explorar esse universo imobiliário aí, falando, né, do imóvel. Ele está ali no registro, né, tem a matrícula, isso no mundo real, mas no mundo paralelo digital, ele tem um NFT, que ele é proprietário desse imóvel, né, virtual,
né, digital ali. Fale pra gente aí como isso pode impactar aí o mercado imobiliário, né? Fala um pouco mais sobre isso, Natália. Então, a tokenização de imóveis, ela é para o mercado imobiliário extremamente impactante, porque ela pode propiciar que pessoas que, via de regra, não conseguem investir no mercado imobiliário consigam, né, de alguma maneira, com menos capital, investir. Vamos lá, vamos simplificar. Eu sou um grande investidor e eu quero comprar aqui X imóveis para alocar. Eu vou viver de renda, vou viver de locação. Tem que ter muito dinheiro para conseguir fazer isso. Não precisa nem pensar em um monte de imóvel. Se eu quiser comprar um apartamento para alocar, eu já tenho que ter muito dinheiro para fazer isso, né? Então, o mercado imobiliário, para fins de investimento, ele é algo que é alcançado por poucas pessoas. A partir do momento que eu tokenizo o imóvel, eu tenho um apartamento aqui na Avenida Batel, em Curitiba. Tem um apartamento e eu tokenizo eles. Ele tem 300 metros quadrados, por exemplo, eu tenho 300 tokens. Então, cada pessoa tem 1 metro quadrado. E aí, eu vou alocar isso para um terceiro, né? Um terceiro que vai realmente habitar esse imóvel. Então, eu tenho 300 pessoas recebendo locação. Então, no mês, a pessoa compra um token, no segundo, ela pode comprar um segundo token, e ela começa a ter possibilidade de entrar no mercado de investimento imobiliário, que é atingido pela parte mais rica, né, da sociedade, pelos grandes bolsos. Só quem tem dinheiro para investir em imóvel que consegue atingir esse tipo de mercado. Então, tokenizando imóvel, eu reparto o imóvel em pedacinhos. E a partir disso eu propicio, de um lado, que o consumidor, que o investidor, né, mas que tem menos dinheiro possa entrar nesse mercado. E do outro lado, para o empresário, eu propicio que milhares, milhões de pessoas possam investir. Então, se imagine, né, o mercado inundado por uma liquidez. O cara empreendedor hoje que quer construir um prédio, ele de duas uma, ou ele busca a Caixa Econômica Federal, por exemplo, para conseguir um financiamento bancário para construir um prédio, ou ele busca grandes investidores. Certo. Imagina ele poder vender no varejo, vender para os investidores que têm poder de pagar 1.000, 2.000, 3.000. Você quer ganhar dinheiro comigo? Eu estou construindo um prédio. Né? Eu vou gastar aqui 10 milhões e vou tirar 20 milhões de unidades vendidas. Você quer ganhar dinheiro comigo? Tá aqui, ó, 2.000, 3.000, 5.000 tokens. E aí a pessoa passa a poder investir 1.000, 2.000, 10.000 e tirar junto com esse empreendedor um lucro que antes ela não conseguiria. Então, obviamente, o mercado tem que passar por regulação, mas é uma possibilidade de disrupção gigantesca. Isso que você está falando seria como se fosse uma startup está iniciando, ela quer captar investidores, é o crowdfunding, né? E aí, só que nesse caso, você, como colocou para a gente, aí já é no mundo virtual, mas que reflete no mundo real, né? E você investe através dessa tokenização e você tem direito a, digamos assim, uma quarta parte ali daquele empreendimento, né? É exatamente isso, Anderson. Então, assim... Isso é fantástico, né? Fantástico! Hoje já existe, né? Eu como investidora, vamos dizer assim, né? Eu posso participar de um crowdfunding para uma determinada startup, até mesmo para um empreendimento imobiliário, mas é um mercado bastante... Essa forma de investimento é bastante regulada, bastante morosa, bastante burocrática, bastante cara. Não é todo mundo que consegue... por todas as questões regulatórias, bancar um crowdfunding. Eu estou falando do empreendedor, tá? E lembra que no primeiro bloco eu falei de blockchain e da segurança que as operações elas dão? Então, a partir do momento que eu tenho blockchain como a tecnologia que dá suporte a essa tokenização, e lembra que quando eu falo de blockchain eu falo de segurança, eu falo de imutabilidade, então eu permito que um empreendedor utilize blockchain e fale assim, olha, eu preciso captar 10 milhões, por exemplo, todos os valores serão captados da seguinte maneira, serão endereçados
terreno X, Y, Z, toda a lucratividade que eu tiver vai ser automaticamente distribuída pela própria tecnologia. Então, quando eu falo de blockchain e tokenização, eu estou falando de ferramenta. Se o empreendedor quiser ser louco, vamos dizer assim, de pegar, então, vocês querem investir em imóvel comigo? Vamos todo mundo colocar aqui, ó, posso colocar multipropriedade? 1000 pessoas proprietárias de um imóvel, de um terreno que eu vou empreender, vou construir. Imagina a loucura para vender isso, depois tem que pegar a assinatura de 1000 pessoas. Sim. É impossível. Então, o que ele faz? Eu crio um gêmeo digital, tokenizo isso. Eu, aqui no mundo físico, o empreendedor permanece proprietário da matrícula do imóvel. E ele vai revendendo aqui embaixo, só que o dinheiro está sendo distribuído de acordo com o que está específico na tokenização. Então, é ferramenta, é eficiência. Permite, né, que esses custos que a gente chama de transação, essa necessidade de ir no cartório, registro de imóveis, etc., ter um órgão regulador, permite que tudo esteja feito com muito mais eficiência. E aí eu busco investidor no varejo, pequenininho, né, porque eu tenho muito mais eficiência na operação. Então, de novo, pode ser bastante disruptivo. Muito, né? E qual que é a base legal para a restituição aí desse investimento aí, Natália? Quando a gente fala esse é uma grande questão ainda, sabe? Uhum. Porque o mercado, quando a gente fala de investimento imobiliário, necessariamente a gente vai precisar, na minha visão, tem algumas outras pessoas que defendem uma visão contrária, mas a gente vai precisar passar por uma regulamentação, né, por uma regulação, por exemplo, de CVM. Afinal de contas, é um valor que a gente chama de valor mobiliário. É um valor, é um token que eu compro para fins de investimento e, portanto, tem que ser regulado por CVM. Então, o grande pedala que a gente tem hoje, né, a grande dificuldade que os empreendedores têm hoje é justamente esperar essa regulação de CVM. Se a gente não tiver uma regulação de CVM, pode ser extremamente nocivo. Imagine a quantidade de golpes que poderiam ser aplicados por empreendedores que não são bem intencionados. Eu tokenizei um imóvel aqui, você paga R$1.000, eu vou te devolver 5.000 em tanto tempo, e de repente ele começa a vender para um monte de gente, enfim. Então, na minha opinião, tem que ter sim regulamentação da CVM para isso. Perfeito. Olha, pessoal, esse segundo bloco, a gente viu que a temperatura já está aquecendo, né? Já está aumentando aí. E a gente vai para mais um rápido intervalo. Fique com nossos apoiadores, não saia daí, porque no terceiro bloco a temperatura vai subir. Te espero até daqui a pouquinho. Seu Direito em Pauta. Patrocínio SAUC. Serviços e soluções de TI. Venha passar momentos agradáveis com a sua família e amigos e saborear o delicioso café colonial da Merano. Esperamos vocês! Avenida Manuel Ribas, 6.935, Santa Felicidade. Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta. Nesse terceiro e último bloco, a gente vai entrar num tema agora que tá em voga aí, o metaverso, né, Natália? E nada melhor, né, do que a Natália Broto para poder nos explicar sobre todo esse conceito de metaverso, né? O que é o metaverso, Natália, e como funciona, né? Que a gente estava falando aqui de mundos paralelos, né? O mundo digital e o mundo real. Fala pra gente, Natália. Você lembra daquele filme Avatar? Sim. É mais ou menos isso. Mas, né, brincadeiras à parte, queria primeiro pontuar que metaverso não é algo novo. Metaverso é um conceito já bastante antigo, assim, que remetia muito no passado a uma questão de games. Sim, Os sim, games, né, você tinha aquele mundo paralelo, você tem um mundo paralelo, enfim. E aí você tinha teu avatar, o teu bonequinho lá, e você fazia uma série de coisas. Só né? te interrompendo, até quem é da época do Orkut, né? Verdade. Então não é um conceito
não é um conceito tão novo. Mas por que o metaverso hoje está tão em voga? No primeiro bloco, a gente falou de blockchain. Sim. E a gente falou sobre a possibilidade de segurança nas operações digitais. A partir do momento que eu junto metaverso, essa realidade virtual aumentada, com a segurança do blockchain, eu tenho possibilidade de transacionar, de fazer operações financeiras no metaverso, de maneira segura. Então, vou dar um exemplo. Eu, Natália, dentro da minha casa, posso, por exemplo, ter o meu avatar andando numa rua em Paris, totalmente, né, com muita similaridade. E a tecnologia ela vem evoluindo muito e muito rápido. A gente tem aqueles óculos de realidade aumentada, não é mais só a tela de um computador, tem óculos de realidade aumentada, então eu tenho possibilidade de andar dentro, por exemplo, de estar olhando para as lojas. Olha, entrar numa loja, numa rua de Paris, obviamente no metaverso, né? Sim. Entrei na Nike, né? Na loja da Nike, por exemplo, e eu quero comprar um tênis no metaverso. E eu vou e meu bonequinho lá sai andando no metaverso com um tênis. Eu utilizo as minhas criptomoedas, utilizo o meu dinheiro que eu posso gastar aqui no mundo real, eu posso utilizar lá. Mas eu tenho a possibilidade, hoje em dia, Anderson, de comprar no metaverso um tênis que vai chegar na minha casa no mundo real. Então, hoje, o que o metaverso propicia é uma experiência do cliente absolutamente aumentada. Então, se pegar anos, décadas atrás, se eu queria comprar um tênis, eu ia na loja. Sim. E aí, experimentava, enfim. A geração de hoje em dia, mais nova, ela não quer ir na loja mais. Ela vai no e-commerce. Certo. Né? Ela vai lá, enfim, escolhe o tênis, chega na casa dela. Concorda comigo? Mas é uma experiência relativamente limitada, né? A próxima geração vai poder experimentar o tênis no metaverso sem sair de casa. Então, ver o tênis no pé. Isso, andar, olhar. Se tiver um Joanete aqui, vai estar reproduzido o Joanete lá. Né, e o legal é que a tecnologia está cada vez mais avançada. Então, tem empresas de tecnologia, por exemplo, que você faz um scan do teu corpo, ali o próprio celular faz um scan do teu corpo, e você sabe exatamente, por exemplo, isso aqui não, tô vendo que essa camiseta ficou um pouco grande, tem que ser um tamanho menor. Olha só. E não só isso, né? A gente for falar em tecnologia, é uma loucura, né? Tem roupas, por exemplo, que você consegue sentir o toque no metaverso. Você coloca, né, vai pro teu metaverso lá, se a pessoa tocar em você, você consegue sentir dentro do teu corpo real. Sério? Sim, tem empresas de tecnologia desenvolvendo cheiro, que o teu celular, o teu computador vai jogar um cheiro de flor, enfim, para essa experiência estar cada vez mais próxima da realidade. Olha só. Então esse é o poder do metaverso, né? Com a junção de uma tecnologia que está cada vez mais disruptiva, cada vez mais próxima da realidade, com a possibilidade de utilizar blockchain e criptomoedas para fazer operações financeiras, eu passo a poder viver, experimentar, transacionar dentro do metaverso. Eu posso ir num show dentro do metaverso. Eu posso assistir um curso, hoje em dia, né? Curso. Eu quero fazer o curso de Harvard, de verdade, lá, né? Eu tenho um sonho de ter um curso em Harvard. Se eu quiser ir de verdade, ter experiência de verdade, eu tenho que ir até lá, passar não sei quanto tempo lá em Harvard. Se eu quiser, eu posso até fazer um EAD, né? Um curso online, não vai ser a mesma experiência. E a partir do momento que eu puder, por exemplo, colocar o meu óculos, a minha roupa, conviver com os meus colegas ali em Harvard e ter uma experiência efetivamente imersiva. Já tem muita empresa de tecnologia fazendo justamente isso, curso, fazendo show, realmente... Você está falando uma coisa muito interessante. Nós temos nos Estados Unidos a Igreja Batista da Lagoinha,
da Orlando Church, que foi a primeira igreja no mundo a estar no metaverso. Tem cultos no metaverso. Eu estava pesquisando sobre isso e vi que eles já têm esse espaço, né, no metaverso. É como você estivesse entrando aqui na igreja aqui. É muito interessante esse universo aí, algo a ser explorado, né, sobre esse metaverso aí. E a gente percebe que, além do que nós falamos no blockchain e tokenização, o metaverso também ele vai impactar os negócios, né, Natália? Se eu não me engano, aqui em Curitiba ou aqui no Paraná, foi o primeiro local que começou a vender terreno ou alugar, não sei, alguma coisa assim, Natália? Tem alguns... Porque o metaverso não é uma coisa só, né? Ele ainda tem vários metaversos, assim, né? E aí você tem a possibilidade de comprar terrenos e construir no metaverso. Olha que coisa interessante. Já existem arquitetos e engenheiros No metaverso. do metaverso. Então eu quero construir a minha casa, porque eu quero dar uma festa, por exemplo, eu quero ter a minha sala de reunião ali, quero construir meu escritório, uma réplica do meu escritório no metaverso. Então eu contrato arquitetos que nada mais são do que programadores, Sim, né? sim. Para construir esse ambiente. Então eu compro o meu terreno, e é legal esse paralelo também com o imobiliário, porque a lógica da compra do terreno do metaverso ela é muito parecida com a compra do terreno no mundo real. Ah, é? Você tem metaversos mais caros e mais baratos, assim como tem cidades mais caras ou mais baratas. Regiões, né? Tem regiões, essa região aqui é do lado da casa do Snoop Dogg, lá do metaverso, enfim, esse terreno aqui é uma fortuna. Tem o metaverso lá que replica a Faria Lima, né? É uma fortuna o terreno lá naquele local que replica a Faria Lima. Quanto melhor a localização, mais caro fica. Mais caro fica. Então, e aí você compra o terreno, e aí cada terreno tem uma metragem, um tamanho específico, ele cabe uma quantidade tal de X de layers, né, de camadas de programação. Você está falando uma coisa aí, mais para questão sentido provocativo, né? Porque eu estou me remetendo ao SimCity, né? Aquele jogo que a gente tinha de construir uma cidade e tal. Porque para você criar um metaverso e comprar um terreno, você tem que ter primeiro uma localidade, quem que está administrando aquilo ali. Ou seja, qual que seria essa hierarquia aí? Para eu determinar uma localidade e dali eu começar a lotear. Como seria isso? Então, empresas de tecnologia criaram a sua base tecnológica. Tem, por exemplo, acho que a mais famosa chama-se Decentraland. Então, eles criam uma base de tecnologia, assim, loteiam, né? É como se fosse a construção de uma nova cidade. Ah, ok. E aí eles criam, aqui vai ter a Rua da Moda, sei lá. Ah, aqui. ok. Aí começa a vender aquela Rua da Moda para determinadas marcas. Aí quanto mais as marcas compram, mais valoriza. Porque a marca concorrente também quer estar no mesmo lugar. Então é muito parecido com... Mas hoje ainda está na mão, ainda está centralizado, né? Porque tem empresas de tecnologia que são donas de metaverso. Não é à toa, desculpa te interromper, Anderson, não é à toa que o Facebook mudou de nome. Agora é o Meta. Né? Porque ele está entrando nessa... Essa pergunta que eu estou te fazendo talvez seja a pergunta que o espectador está fazendo agora, né? Porque o metaverso seria um metaverso, mas são várias empresas. Isso. Então, aquela que eu entro, eu sigo as regras daquele metaverso, eu tenho que adquirir aquela propriedade. Não, agora fez sentido para mim e talvez tem com certeza para o nosso espectador também, porque antes eu imaginava assim que era um local só, mas como você mesmo falou, tem vários, né? Isso. É como se fosse rede social, assim, né? Trazendo por lá, tem a rede social da empresa X, Y, Z. Entendi. E essa é uma discussão filosófica, assim, porque as pessoas falam, os estudiosos falam que o metaverso só vai atingir o potencial de mudança mesmo de sociedade que os teóricos dizem que, por exemplo, pode ter se as empresas de tecnologia fundirem os metaversos. Então, eu estou andando ali no metaverso da moda, mas daí agora eu quero ir pro do show e eu consigo transitar. Né? Então, mas isso não acontece ainda. Mas, sem dúvida nenhuma, seria muito mais legal se as coisas se unissem como no mundo é. Se eu quiser ir para Paris, eu pego um avião e vou. Obviamente tem que ter dinheiro, mas eu pego um avião e vou. Se quiser ir num concerto
né? Se eu quiser atender um culto da PIB, eu consigo ir. Se eu tiver Aham. que sair, deslogar, ir pro... já perde a experiência, né? Então, Entendi. é uma discussão filosófica interessante. Mas é algo que não está distante, não. Daqui a pouco as coisas vão crescer de tal forma que vão acabar fazendo essa interconexão, né? Natália, esse ambiente do metaverso, a gente pôde perceber que já existem, infelizmente, né? A gente está falando do ser humano, alguns que saem fora das regras, cometem alguns abusos, já teve até crime, né? Eu vi agora recentemente que teve uma primeira prisão no metaverso. Fala pra gente, Natália, sobre isso. Veja, como você falou, né? O ser humano. O ser humano pode seguir as regras, mas também pode eventualmente burlar. A gente teve um caso de uma pessoa que assediou, né, sexualmente dentro do metaverso. Inclusive, a partir disso, geraram algumas alterações de programação para que as pessoas não pudessem chegar tão perto uma da outra. Enfim, o grande problema quando a gente... Então, crimes podem acontecer no metaverso. O ser humano está lá e ele pode injuriar alguém, caluniar alguém, fazer alguma coisa ilegal ali dentro. A grande questão é como repreender isso, né? Uhum. Ok, eu tô no Brasil, mas daí eu injuriei, caluniei você, Anderson, que tá lá na Austrália, e a empresa de tecnologia que tem a base tecnológica tá nos Estados Unidos. De quem é a jurisdição? Pois é. Como é que faz? Então, essas são perguntas que os operadores do direito vão ter que aprender, vão ter que estudar e vão ter que, de alguma maneira, responder. Hoje, né, as empresas de tecnologia, elas estão cada vez mais adaptando as suas regras de conduta para coibir esse tipo de questão, e o direito acaba correndo atrás, né, assim, não sabe muito bem como lidar, né, por exemplo, esse problema da jurisdição é um problema que, como é que eu faço para lidar? Todo mundo tem jurisdição? Como é que funciona? Então, o direito corre atrás, a tecnologia e o mercado e os negócios vão na frente e o direito corre atrás. Uhum. Vai ser um grande desafio para os operadores do direito. Olha, isso que você está falando é algo que a gente está nesse mundo, né, de uma evolução muito rápida, muito constante, e não poderia deixar de falar, Natália, algo que também tem um grande apreço por você, que é a área da proteção de dados, e como ficaria aí a LGPD, né, que é a nossa lei que regula, né, disciplina aí a proteção de dados e a privacidade no metaverso. Como é que ficaria isso, Natália, na sua visão aí? Vamos pensar o seguinte, se uma rede social, né, já consegue medir uma série de dados, pegar uma série de dados meus, ela consegue ter o meu perfil de consumo, às vezes a rede social consegue saber para quem que eu vou votar, porque ele sabe que eu assisto o vídeo de um determinado candidato, enfim, o meu consumo na internet, os meus cliques que eu dou, imagina a quantidade de dados que eu poderia compartilhar dentro do metaverso, meus batimentos cardíacos, né, minha expressão, se eu passou uma pessoa ali meu olho se movimentou e eu consigo ter acesso, olha, a Natália gostou dessa pessoa, imagina a quantidade de dado que pode ser coletado, tratado para tirar conclusões sobre a minha pessoa. Estou lá em casa, mas estou compartilhando dados no metaverso. Sim. A LGPD, ela funciona dentro de casa, dentro do supermercado, dentro de uma rede social, dentro do metaverso, ela é a mesma. Uhum. O grande problema está na quantidade de dados coletados, em como, né, como a gente vai regular essas empresas para que não utilizem esses dados de uma maneira em não conformidade com a LGPD. Vai ser também um grande desafio para os operadores do direito. Nossa. Natália, a gente infelizmente está chegando no final do terceiro bloco e, nossa, se desse a gente ficava no quarto, quinto bloco aqui, mas foi uma grande aula, experiência aqui, receber você aqui no programa. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais aí. Na verdade, só agradecer, né, Anderson, falar pro espectador, né, que parece muito distante, parece uma realidade, né, muito distante da nossa, mas é algo cada vez mais presente, a gente precisa, né, estudar, estar à frente, os negócios vão mudar. Então, tomara que tenha sido bacana e, enfim, tenha dado pelo menos um primeiro olhar aí para vocês. Eu estou
à disposição aí para contribuir mais sobre esse tema sempre que precisar. Com certeza, Natália, as portas aqui do programa estão sempre abertas. Será um prazer receber você novamente no programa. E olha, pessoal, como eu disse para vocês, chegamos ao final de mais um programa, Seu Direito em Pauta. O nosso muito obrigado por ter ficado até o final. Este e outros vídeos estarão disponíveis em nossas plataformas digitais, no YouTube, Instagram, Facebook e no Spotify. Não deixe de se inscrever em nossos canais, curtir e comentar e compartilhar com seus amigos, porque aqui, cidadão bem informado, seus direitos preservados. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Nos vemos até lá.